Vamos para o nosso último caso, o caso do serial killer de Alagoas, gente. Albino Santos de Lima, ex-segurança terceirizado do sistema prisional de Alagoas, foi preso em setembro de 2024. Acusado de matar pelo menos 10 pessoas em Maceió ao longo de 10 meses. A investigação começou após o brutal assassinato da adolescente Ana Beatriz, de 13 anos, o que acabou aí revelando um padrão de crimes cometidos com frieza e planejamento. As vítimas, majoritariamente mulheres, eram jovens, morenas e de cabelos cacheados. Foram executadas a tiros com uma pistola, sempre em locais próximos à casa do acusado. Ter um padrão é comum, infelizmente, Raquel? Quando a gente fala em serial killers, sim. O narcisismo também é padrão. O egocentrismo. A sensação que ambos falaram. A sensação de euforia. O sentimento de ser descoberto. Então, todos eles deixam a assinatura no crime. Que a assinatura nada mais é do que um modus operandi padronizado. Ele quer que a polícia e o sistema de justiça saiba que é um criminoso praticando todos os crimes. Não é muito comum serial killers no nosso país. Os criminosos, eles atuam... Ou a nossa polícia é muito boa e pega muito antes, né, deles terem a possibilidade de praticar crimes em série, mas aqui o contexto também socioeconômico, cultural é diferenciado. Eu acredito que são raros. E a gente está falando numa situação na região do Nordeste, em que existe também uma carência de estrutura do sistema de justiça. Não são todas as cidades que têm comarcas, a polícia é mais escassa, não só a polícia investigativa, que é a polícia judiciária. Então, ali, ele teve a possibilidade da prática criminosa e da impunidade dar o alimento para na continuidade. Aquilo parecia que alimentava aquele ímpeto também de egocentrismo. Até quem acompanha documentários, séries criminais dos serial killers americanos, por exemplo, a gente vê que eles caminham, né, de estado para estado, até para dificultar essa comunicação entre as polícias, para que possam encontrar o padrão. Queria que você, Christian, trouxesse para a gente o que é que define um serial killer. A Raquel já trouxe aqui alguns pontos, mas psicologicamente... Pinceladas. Porque há um estudo, né, sobre isso e há um fascínio, porque as pessoas não conseguem compreender, né, o que leva a reincidir em crimes muito parecidos, com alvos que parece que às vezes também têm um padrão. O que é que define o serial killer? É só uma série de crimes ou não? Tem outros ingredientes? A primeira coisa que define é gostar daquilo. Mas, nossa, é tão simples assim. Você é jornalista porque você gosta disso, então você se dedicou a isso. A Raquel é delegada porque se dedicou a isso. A Alessandra é perita e eu psicóloga porque me dediquei a isso. Uhum. Então, criminosos com maturidade criminal se dedicam ao crime. Se ele encontra prazer, satisfação no controle, infringir a lei, matar e torturar pessoas, vai se tornar um padrão comportamental. Então, serial killers têm padrões comportamentais de indivíduos com maturidade criminal que se identificam com o ato de matar. O termo serial killer surgiu nos anos 70 e 80, a partir de dois pesquisadores norte-americanos, do Hessler e da doutora Ann Burgess. Inclusive, eu sempre saliento a doutora Ann Burgess, a nossa parceira de pesquisas, até hoje via o Boston College. Temos uma honra absurda, né, Alessandra, de ter essa relação com a pessoa que ajudou a montar o manual do FBI e trazer o nome serial killer, porque antigamente eles trabalhavam com a identidade de crimes múltiplos, né, criminosos múltiplos. Então, conseguiu se definir esse tema. O FBI, ele cria um sistema científico para o policial. Então, eles criam duas estruturas desses serial killers. Primeiro, eles vão para os presídios avaliar serial killers, coisas que nós fizemos aqui no Brasil também. É o que a gente vê em Mindhunter, né? Sim. Na temporada que está disponível, diz que vai ter filme, mas ali no começo. Tem 2 temporadas e ali os personagens são a Ann Burgess, o Hessler, que já faleceu infelizmente, e o John Douglas, que já está aposentado também infelizmente. Tá na Netflix, gente, se vocês quiserem assistir a Mindhunter, é muito interessante.
Então, eles começam a fazer uma coisa chamada de engenharia reversa, que é o estudo e avaliação em ambiente penitenciário. Eles foram aprender com esses serial killers por que eles agiam dessa maneira. Qual é o processo decisório? Por que você escolheu essa vítima nesse horário, nessa rua, nessa data? Por que você usou essa roupa? Por que você feriu dessa maneira? Como é que você se aproximou dela? Algo que nós fazemos muito semelhante hoje no Brasil nas nossas pesquisas. Então, na nossa atuação. Então, a gente percebe que o serial killer é o indivíduo que se identifica com um repertório comportamental no ato de matar, de ter o controle, a vida dele é dedicada a isso, e pasmem, é uma segunda vida, são 2 vidas que eles têm. Muitos são casados, estão na sociedade, estão dentro da igreja, ninguém imagina que eles são, e nas suas horas de folga, muito entre aspas, naturalmente, cometem crimes em série. Alessandra, eles são metódicos também? Eles repetem esses métodos e a perícia consegue investigar Sim. e trazer esse padrão? São crimes muito parecidos, né? Mas como o doutor Christian falou da maturidade criminal, ele vai melhorando. Ele vai melhorando a execução, ele vai sendo mais rápido, ele vai sendo mais cruel, ele vai sendo mais exato na execução do crime. Então, isso a gente consegue ir percebendo justamente pelos elementos materiais que trazem a cena, né? Se você olhar um serial killer, por exemplo, nesse caso aqui foram 10 meses, é um tempo muito curto. As cenas são todas muito parecidas. O que foi essencial aqui? Primeiro, as coisas que ele tinha no celular dele. Nossa, que é... Né? Que é uma o registro de tudo isso, Sim, ele né? registrou tudo isso. Organizadamente, Sim, inclusive. sim. E os estados têm núcleos de informática que são especializados nisso. Mexer com tablet, com celular, né? Não existe aquela ideia do perito que faz tudo. Não. Né? O perito, o CSI, que ele vai pro local, aí ele tira o DNA, ele faz análise balística, ele... Não. Cada um tem especificidades, porque é tudo muito complexo. E outro laudo que foi essencial para conectar esses 10 casos de forma indubitável foi o laudo da análise balística da doutora Sueli Maurício. O que a gente respondeu para a autoridade policial? Que é isso que a gente faz, né? Da onde vieram esses projéteis que mataram essas pessoas? A partir da arma apreendida, já se sabia que tinha... Todos esses projéteis vieram de um único e mesmo cano de arma de fogo. E aí, qual que foi a última pergunta? Que foi aquilo que mais pesou na condenação, né? Na convicção da autoridade e dos peritos. Saber que aqueles projéteis vieram do cano da arma dele. É esse tipo de correlação que a gente faz. Claro que não é tão simples, Inclusive né? os lotes, né? Das munições. Sim, os lotes das dos munições, estojos. Todos aqueles estojos encontrados vieram da culatra da arma dele. E os projéteis retirados das vítimas passaram por aquele cano. Ou seja, ele disparou tudo aquilo. Era mais uma assinatura. Mais um elemento cabal, né? Porque quando a gente fala nesse tipo de perícia, não tem mais ou menos. Ou é ou não é. Bem exato. É exato, né? Quando a gente bota lá no microscópio comparador e casou os estriamentos de um projétil e de outro, não tem outra arma que tenha exatamente aqueles estriamentos. No mundo, não tem. Culatra, a mesma coisa. Percutor, extrator, ejetor, as marcas, né? Quando o estojo bate de volta na arma, aquilo é muito característico de cada arma. Então, a perita foi brilhante ao trazer essas respostas todas, né? Mais os peritos de local, mais o pessoal que fez esse geoprofiling aí para dar um raio de 850 metros de todas essas execuções. E aí chegaram no autor, né? Que são 10 homicídios, né? 7 mulheres, incluindo uma mulher trans, e mais 3 homens. Tem alguns homens no meio aí da história, né? O que parece é que esses homens aí foram consequências não intencionais. A ideia era matar esse tipo de mulher. Esse padrão. Esse padrão. Olha, a prisão do Albino ocorreu no dia 17 de setembro, menos de um mês após o assassinato da Ana Beatriz. Na residência onde ele vivia com o pai, um policial militar aposentado, a polícia encontrou a arma usada nos crimes, munição, roupas pretas, um celular repleto de provas. Entre os arquivos, havia 2 pastas nomeadas, aspas aqui, tá? Odiadas Instagram, e a outra pasta eram mortes especiais. Tinham fotos das vítimas, calendários com datas dos assassinatos e até selfies ao lado das lápides.
gente, é uma perversidade, né? A perícia balística confirmou que a arma estava ligada a outros 9 homicídios ocorridos entre outubro de 2023 e agosto de 2024. Raquel, você trouxe uma coisa que eu achei incrível, que é essa questão da impunidade mesmo, de às vezes o cara conseguir ter o tempo de se transformar num serial killer. A ausência, mas mais uma vez, a gente vê casos muito estatisticamente, aqui no Brasil, os casos são de serial killers ou criminosos sexuais em série. Criminosos sexuais em série aqui é mais comum, não é? Os criminosos sexuais em série, porque a gente tem todo um tabu nessa denúncia dos criminosos sexuais, porque a vítima, diferentemente de outras vítimas, por exemplo, de crimes patrimoniais, as vítimas elas são julgadas e pré-julgadas ou colocadas como culpadas ou merecedoras. Então, a nossa sociedade ainda faz com que tenhamos criminosos sexuais em série em todas as camadas sociais. Tá? Não é exclusividade de nenhuma camada social. Agora, serial killer, eu acredito que também pelo nosso próprio país, porque existem países e dizem que o frio traz uma sensação de agonia, de depressão, de uma psicopatia mais latente, aquela psicopatia inerte que se torna mais latente, países mais nórdicos, né? Mais frios, e nós não temos isso. Mas, em compensação, os crimes sexuais, sim. E essa linha de investigação, que são os crimes... A Polícia Civil atua após a prática criminosa. A perícia criminal, a Polícia Civil. E quando a gente não tem essa estrutura por parte do Estado, a resposta que o Estado dá também pro criminoso vai lá, camarada, vai lá, pratica o crime, que aqui você pode escapar. Porque é a ausência de estrutura do Estado para dar a resposta, para dar a certeza do castigo e aquele aviso moral do Estado, né? Aquele aviso do Estado. Aqui você vai ter uma responsabilização. Então, tudo isso não fica só numa narrativa corporativista. Queremos estrutura para a polícia trabalhar. Queremos estrutura de segurança pública. Queremos que a população usufrua um direito social caro a todos nós, que é a segurança pública. Eu tenho uma dúvida aqui, porque a gente está falando aqui de uma pessoa que tirava selfies em lápide, que tinha essas pastas, que os nomes não escondiam nada da intenção, não é que tinha uma pasta escrito AB, né? Não, estava escrito odiadas do Instagram e mortes especiais. Então, assim, eu já vi alguns documentários e casos que falam que o serial killer, ele quer de alguma forma ser descoberto e ser nomeado como responsável por aquelas mortes ou por aquilo que ele fez. Como que é? Isso é ficção? Eu estou muito louca aqui falando besteira. Ou ele tem certeza que vai sair impune e por isso ele guarda essas fotos, enfim, porque isso aqui é um atestado de culpa, né? É a prova cabal de tudo que ele fazia. É uma sensação de vou sair impune sempre, então vou guardar aqui essas coisas. Ou do tipo, eu cometi, eu tenho um orgulho, eu guardo aqui, se souberem, fui eu mesmo. Como ele é indiferente, ele não tem afeto, ele não se preocupa. Ele vai fazendo. Ele vai se aperfeiçoando. Então, os criminosos em série que eu tive a oportunidade de avaliar, eu sempre tive, não a curiosidade, mas a busca do entendimento de como ele chegou a evoluir na sua ação criminosa e ser preso. E era uma pergunta que eu sempre fazia e ainda faço. Você gostaria de estar aqui? Era esse o teu objetivo? Você queria ser reconhecido ou conhecido pelo que fez? A resposta, de maneira geral, é não. Eu achei que não seria pego porque eu estava fazendo de forma correta na cabeça dele. E como eu não fui preso, na primeira, na segunda, na terceira... Continuei a fazer. Continuei fazendo e percebi que poderia mais. Então, são respostas muito objetivas. Não tem tanta complexidade. As pessoas que acham que psicopatas são indivíduos muito inteligentes, sofisticados, não. São indivíduos muito limitados.
há serial killers que são psicopatas, 90% deles, há serial killers que são delirantes dentro de um espectro psicótico, é a minoria. A maioria sabe exatamente o que está fazendo e faz com prazer. Tanto que a maioria dos serial killers que são presos, a primeira coisa que eles falam, os que são psicopatas, é que têm delírios e alucinações, tentando encaixar a imputabilidade, que são doentes mentais, que não sabiam o que estavam fazendo, o que é mentira. Na sua ampla maioria é mentira, uma manipulação, para tentar se safar do julgamento. Confessam e, no segundo momento, já no ambiente penitenciário, eles começam a dizer que foram torturados, que não queriam dizer aquilo, que exageraram, que foram forçados. Então, há uma dualidade, né, do estar preso, do ter o prazer, né? É um pouco chocante quando você avalia um serial killer e ele tem o prazer de te narrar o passo a passo do que ele fez em termos de controle, de tortura, o approach com essa vítima, né, que é a aproximação, como é que ele atrai essa vítima. Lembrando que serial killers não agarram e puxam pelo cabelo, eles convencem. Então, as vítimas de criminosos em série, na sua ampla maioria, foram para a zona de conforto porque foram convencidas aí. Não foram imobilizadas para ir lá, obviamente, tentaram fugir quando perceberam o potencial ofensivo desse indivíduo.